Olá, vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre a Baixa Idade Média. Um tema muito interessante que eu particularmente gosto muito. Eu sou a professora Lázara Alzira de Freitas e nós vamos trabalhar umas dicas sobre a Baixa Idade Média. Para isso, nós temos como habilidades identificar os elementos de transformação entre o século XII e o século XIV, identificar os elementos da crise do século XIV, reconhecer também características do Estado moderno e também do absolutismo. Temos como eixo temático pensamento religioso, artístico, científico deste período. Ok? Aí vocês estão vendo a imagem de um feudo, mostrando aí que a Baixa Idade Média, a sociedade no feudalismo, ela era chamada de sociedade estamental, porque era composta por camadas sociais estanques, ou seja, não existia mobilidade social. Passar de um estamento social para outro era praticamente impossível. Este período é considerado o auge do feudalismo no medievo. Seu ápice ocorreu entre o século XI e o século XIII, sendo que o período anterior a isso, ou seja, do século V ao século X, era de formação, e os séculos posteriores, 14 e 15, eram os séculos de decadência e formação de uma nova organização política, econômica e social da Europa ocidental, o que nos remonta à nossa habilidade quando precisamos perceber as transformações sociais, ok? Então, vejamos aí na nossa pirâmide, tá? Então, antes percebamos que o feudalismo foi uma organização econômica, política, social, cultural baseada na posse de terra que predominou na Europa ocidental durante a Idade Média. Quem detinha a maior quantidade de terra era a igreja, não é à toa que ela está bem no centro ali da nossa pirâmide, tá? Bom, então o feudalismo teve origem no século V com a crise do Império Romano em razão da insegurança gerada pelas invasões dos povos nórdicos. A sociedade medieval, ela era muito religiosa, muito mesmo, acreditava que Deus estava no controle de tudo, inclusive no controle dos reis, aos quais todos deviam a obediência máxima. Eram enviados diretamente por Deus na terra. A religião católica, que aliás até determinado momento ainda era a única, era a que mais crescia na época, fez inúmeras alianças com países. Só mais tarde é que vai haver uma divisão aí nessa igreja e haverá a reforma religiosa. Então, foi nessa época também que Portugal se unificou, expulsando os mouros, e a Espanha também, com a união dos reinos de Castela e Aragão, através da política de casamentos entre os reis de Aragão e Castela, Isabel e Fernando. Guerras fervorosas foram traçadas contra os árabes, que adentravam toda a Europa. Bom, então aí, olhando para a nossa pirâmide, nós temos lá no alto a nobreza. A nobreza era proprietária de terras e também chamada de senhores feudais. Este senhor, ele exercia o poder absoluto em seus domínios, aplicava as leis, concedia privilégios, administrava a justiça, declarava guerra e fazia também a paz.
Então, vocês começam a perceber que já há uma mudança aí, não é? Apesar de ser ainda feudos, de estarmos ainda no período medieval, mas já é um período de transformação, é um período onde o rei começa a ter aí grande poder. Então, no topo da hierarquia social estava o rei, que concentrava o poder político, que era dividido entre ele e os senhores feudais. Então, este poder, né, começa a ser dividido. Então, no início, ele era dividido entre o rei e os senhores feudais. Mais para frente, quando acontece essa transição, aí sim esse rei torna-se absoluto. É o que veremos mais tarde como o absolutismo monárquico. Bom, e aí neste período nós temos o clero, representado pela igreja, que se tornou a mais poderosa instituição feudal, pois era proprietária de vastas extensões de terra. Temos logo abaixo os servos. O trabalho na sociedade feudal ele estava fundamentado na servidão. Além dos servos, haviam outros trabalhadores também, que eram os chamados vilões. Eram homens livres que moravam na vila, prestavam serviço ao senhor feudal e podiam trocar de propriedades. E tinham também os escravos, mas muito diferente dos escravos que nós conhecemos, dos escravizados, não é? Que nós conhecemos no Brasil, por exemplo. Então, esses escravos europeus, em geral, eles eram empregados no serviço doméstico e praticamente não tinham direito algum. Na verdade, eles eram escravos capturados de guerra, tá? Lembramos que nesta época era uma época de muitas guerras por conquistas territoriais. Então, aquelas terras que eram conquistadas, algumas pessoas passavam então a ser escravos. E tinham também os ministeriais, que ocupavam a administração da propriedade feudal e podiam ascender socialmente, chegando à condição de membros da pequena nobreza. Então, assim está classificada esta nossa pirâmide social. Bom, então aqui temos mais uma habilidade que devemos ficar atentos. O Estado moderno ele foi um período de mudanças radicais na civilização ocidental. Então, uma era de transição na economia, com o capitalismo nascente rompendo as formas feudais, e também com a cultura, com o brilho do Renascimento, e na religião, com a concentração da reforma protestante, como eu citei agora há pouco. Então, nesta época, o homem revolucionou os mapas geográficos, conquistando os novos continentes, cresceu o mundo e, com ele, as fronteiras também, claro, da mente humana. Bom, aí, neste período de transição, não é? Então, vai se formar o Estado moderno, e aí chega-se ao Estado absolutista. Então, ele surgiu o processo de formação desse Estado moderno, ao mesmo tempo que a burguesia se fortalecia. Durante a Idade Média, os nobres detinham mais poder que o rei. O soberano era apenas mais um ente entre os nobres e deveria buscar o equilíbrio entre a nobreza e o seu próprio espaço, ok? Então, vejam bem, o processo histórico levou ao surgimento do Estado moderno, que se formou em oposição às duas forças características da Idade Média. Primeiro, o surgimento do regionalismo dos feudos e das cidades, que geravam a fragmentação político-administrativa. E segundo, o universalismo da Igreja Católica e o Sacro Império,
que espalhava seu poder ideológico e político sobre diferentes regiões europeias. Esse universalismo gerava a ideia de uma cristandade ocidental. Bom, então vejamos a centralização deste poder, não é? Então, vencendo os regionalismos e o universalismo medieval, o Estado moderno, ele tinha por objetivo a formação da sociedade nacional com as seguintes características: um idioma comum, o elemento cultural que mais influenciou o sentimento nacionalista, essa coisa de se reconhecer com o outro através da fala, tá? Então, falando pelo mesmo povo, o idioma servia para identificar as origens, tradições e costumes de uma nação. Também o território definido. Cada estado foi definido suas fronteiras políticas, estabelecendo os limites territoriais de cada governo nacional. Isso aí vai fortalecer o nosso rei. E aí tem também a soberania. Então, no mundo feudal, o poder estava baseado na suzerania, isto é, na relação de subordinação entre o sucerano, que era o senhor, e o vassalo. Então, aos poucos, no lugar do sucerano, foi surgindo a noção de soberania, pela qual o soberano, que era o governante, tinha o direito de fazer valer as decisões do Estado perante os seus súditos, ok? Então, todo o poder era para o rei. Alguns teóricos, eles tentam formular justificativas para o poder absolutistas, e nós destacamos aqui para vocês, por exemplo, Jean Baudin, todo aquele que não se submetesse à autoridade realmente seria considerado inimigo de Deus. Até porque o rei era o próprio representante de Deus na terra para eles, né? E também do progresso social. Segundo Baudin, o rei devia possuir poder supremo sobre os súditos, sem restrições, tá? Determinadas pelas leis. Então, esta era a teoria da origem divina do poder real. Thomas Hobbes também escreveu sobre este período no livro Leviatã. O título se refere ao monstro bíblico que governava o caos. Então, o Leviatã era nada mais que este monstro que era o governo que governava o caos primitivo. Então, ele compara o Estado a um monstro todo-poderoso, especialmente criado para acabar com a anarquia da sociedade primitiva. Segundo Thomas Hobbes, nessas ocasiões, o homem era lobo do próprio homem. Aliás, uma frasezinha que costuma muito aparecer nas provas, tá? Então, vivendo em constantes guerras e matanças, cada qual procurando garantir a sua própria sobrevivência. Só havia uma solução para acabar com a brutalidade, entregar o poder a um só homem, que seria o próprio rei. Este rei governaria a sociedade, eliminando a desordem e dando segurança à população. Então, esta aí é a teoria do contrato social, ok? Bom, como vocês viram, este é um tema que poderá ser abordado em sua avaliação do Enem, portanto, vocês devem estar preparados para relacionar os assuntos entre si e
reconhecer também as transformações do período e características deste Estado moderno e absolutismo, ok? Obrigada por hoje, até mais e coragem, um passo de cada vez.